Você consegue imaginar o que se passava na mente de Tim Cook, o futuro CEO da Apple, nesse momento? O nível de desafio e das expectativas à sua frente? Se ele tivesse desistido, todos teriam entendido, mas ao invés disso, Tim Cook persistiu e 13 anos depois, a Apple é a empresa mais bem-sucedida do mundo. There was the question. Steve was a visionary. Can Tim continue the Apple tradition of creating? Can he reach into the future? Did that concern you? Did you think about that? Were you committed to prove that Apple had a future beyond the groundwork that Steve Jobs had laid? A carreira de Tim Cook era um exemplo do que era ser bem-sucedido. Após se formar em engenharia industrial, Cook iniciou sua carreira na IBM, onde rapidamente ascendeu para o cargo de diretor de atendimento para a América do Norte, com apenas 31 anos. Depois de 12 anos na Azulzinha, ele foi recrutado pela Intelligent Electronics, até finalmente chegar ao conselho da Compaq, que durante os anos 90 podia ser considerada a maior fabricante de notebooks do mundo. Enquanto Cook ascendia, a Apple ia de mal a pior. Desde a saída de Steve Jobs em 85, a empresa havia se perdido dentro de seu próprio conceito, lançando produtos caros e sendo incapaz de competir com a IBM e a Microsoft. Ironicamente, foram muitas das ações de Cook na IBM que afetaram tão fortemente a Apple. Felizmente, seu sucesso não passou despercebido. Quando Jobs retornou para casa em 97, não demorou para que reassumisse o cargo de CEO e com isso iniciasse uma reformulação completa da identidade e da linha de produtos da empresa. No entanto, Steve não era um engenheiro, ele não era um cara de cálculos e planilhas e por isso, os recrutadores da empresa tiveram que sair em busca de uma mente capaz de suprir esse limbo e com isso, chegaram em Tim Cook. A Apple fez de tudo para chegar em Tim Cook, mas a verdade é que ele estava muito confortável em sua posição na Compaq. Nenhuma oferta parecia ser boa o suficiente para convencer o engenheiro, que só concordou em visitar a sede da companhia com uma promessa, a de conversar pessoalmente com Steve Jobs. Well, I'm just thinking I'm going to meet him, and all of a sudden he's talking about his strategy and his vision, and what he was doing was going 100% into consumer when everybody else in the industry had decided you couldn't make any money in consumer, so they were headed to servers and storage in the enterprise. And I'd always thought that following the herd was not a good thing. It was a terrible thing to do, right? He was doing something totally different, and he told me a little about the design, enough to get me really interested. And he was describing what later would be called the iMac. And the way that he talked and the way the chemistry was in the room, it was just he and I could tell I can work with him. And I looked at the problems Apple had and I thought, I can make a contribution here. And working with him, and this is a privilege of a lifetime. And so all of a sudden I thought, I'm doing it. I'm going for it. And you have this voice in your ear that says, go west, young man, go west. Essa simples reunião, por mais curta que tenha sido, foi tudo o que Tim Cook precisou para mudar de ideia e todo o rumo de sua carreira. 6 meses depois, ele já era uma peça-chave na Apple. They thought it was nuts. Quando adentrou a Apple em 98, a empresa estava apenas a algumas semanas da falência e toda ajuda era bem-vinda. Como vice-presidente de operações globais, Tim reformulou a cadeia de suprimentos da empresa, aplicando todo o seu rigor técnico e matemático na tarefa. Sua abordagem matemática era tudo o que a Apple precisava para se recuperar. E enquanto ele se preocupava dos pormenores, Jobs se preocupava com a inovação, preparando o lançamento do iMac. Faria a Apple voltar para o mercado, literalmente reinventando a empresa. Em 2005, ele foi promovido para líder de operações em todo o mundo e conforme a doença de Steve Jobs começou a avançar,
A cada licença médica e ausência do CEO, era Cook que assumia as rédeas da empresa, se tornando o favorito do fundador e seu mais provável sucessor quando chegasse a hora. He called me one weekend in August of 11, and he said, "I'd like to talk. I've been thinking a lot. Apple's never had a professional transition at CEO. I'm determined that we will have one now. I want you to be the CEO." E 6 semanas depois. E atenção, uma última notícia: foi anunciada há poucos minutos a morte de Steve Jobs, um dos fundadores da empresa de computadores Apple, a maior companhia de capital aberto do mundo. Ele tinha 56 anos e sofria desde 2004 de um câncer no pâncreas. No fim de agosto, deixou o comando da empresa. Jobs foi também um dos criadores do estúdio de animação Pixar e de produtos como o computador pessoal Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad. Tim Cook, o CEO. Quando as pessoas falam das contribuições de Steve Jobs para a Apple, os produtos e a inovação são sempre os destaques. Contudo, talvez seu maior legado tenha sido a entrada de Tim Cook na companhia. Steve era complexo e inteligente, e a Apple, sob o seu comando, era uma extensão disso. Com o novo CEO, apesar de não ter o mesmo carisma, a companhia então era capaz de alcançar todo o seu potencial, algo que Jobs havia enxergado, mas seu perfeccionismo jamais teria permitido colocar em prática. A escolha de Tim Cook como CEO não foi leviana. Foi tudo muito bem calculado e previsto pelo mercado, já que era visível desde 2009 que Jobs não viveria muito tempo. Isso explica o porquê, apesar da morte de seu fundador, a Apple ter alcançado o posto de empresa mais valiosa do mundo ainda em 2011, ano da morte de Steve Jobs, com um valor de mercado de 340 bilhões de dólares. No entanto, isso não significou que os primeiros anos de Cook como CEO foram fáceis. Muito pelo contrário. Aos olhos do público e dos consumidores mais ávidos da Apple, Cook era inadequado, carecia do carisma de Jobs nas apresentações e era incapaz de trazer produtos inovadores para o mercado. Quando ele subia ao palco, sua rigidez era evidente. Ele ainda estava desconfortável, ele não havia chegado até ali ganhando os holofotes, mas sim trabalhando de seu escritório. Muitos temiam que aquele era o fim da Apple, como todos a conheciam. Além disso, não ajudou em nada que algum dos maiores fracassos da Apple tenham sido durante esses primeiros anos de Cook, incluindo o Mac Pro de 2013, o Apple Music Connect e o iPhone 5C, que até hoje é lembrado como um delírio pelos insiders especializados na maçã. No entanto, a Apple não tinha perdido sua cultura, apenas seu fundador. Sua equipe de design ainda estava presente, líderes de software ainda davam boas ideias, e com o tempo, as coisas foram se alinhando. Com Cook aprendendo que o que tornava a maçã tão especial não eram apenas seus números expressivos, mas o fato de pensar diferente. Em 2014, a Apple se preparava para surpreender o mundo novamente, inovando de uma forma que muitos já achavam que não seria mais possível. Com Cook provando que era sim uma pessoa capaz de honrar o legado de Steve Jobs e, mais do que isso, de ir muito mais longe. A Apple se reinventa de novo. Em evento realizado em setembro daquele ano, Tim Cook subiu ao palco como nos anos anteriores, mas desta vez estava diferente. Ele estava confiante, sabendo exatamente o que estava por vir. Some amazing products to share with you. And we think, at the end of the day, that you will agree that this too is a very key day for Apple. Logo de cara, Cook surpreendeu a todos deixando de lado os números e as planilhas, dizendo apenas que tudo estava ótimo e que eles podiam pular tudo aquilo. Com essas palavras, ele já capturou a atenção do público e, superando todas as expectativas, a Apple inovou novamente. O primeiro produto apresentado, ou o par de produtos, foram os iPhones 6 e 6 Plus, com 4,7 polegadas no modelo básico, o maior já lançado até aquele momento.
Esse foi um marco importante, porque durante o processo de fabricação do primeiro iPhone, lá em meados de 2005, Jobs havia ridicularizado os telefones grandes, dizendo que ninguém compraria um celular que não pudesse usar com apenas uma mão. Ou seja, o iPhone 6 jamais teria sido possível com Steve ainda no topo da companhia. A decisão de mudar não veio simplesmente pela necessidade, mas por um entendimento mais amplo do mercado global. Jobs nunca havia se preocupado com a Apple fora dos Estados Unidos, mas Cook viajou até a China, conheceu outros mercados e demandas, entendendo que havia necessidade de um celular com telas maiores, e assim nasceu o iPhone mais vendido da história da empresa, com 220 milhões de unidades e considerado por muitos até hoje como o melhor celular já feito pela companhia. Em seguida veio o Apple Pay, que foi o primeiro grande serviço digital oferecido pela Apple a ser amplamente popularizado, revolucionando a forma como fazemos pagamentos. Isso marcaria a virada de chave da companhia nos próximos anos, já que atualmente sua segunda maior fonte de receita são os serviços, como Apple Music, Apple TV e iCloud, correspondendo a 20 bilhões de dólares, ou 25% do faturamento total da empresa. No entanto, se ambos os lançamentos já não haviam sido suficientes, Cook estava marcando o melhor para o final e no melhor estilo Steve Jobs. Revelou que a apresentação ainda não havia terminado. We have one more thing. O primeiro lançamento de um produto completamente novo desde a morte de Steve Jobs gerou muita expectativa. Com o primeiro Apple Watch em mãos, a Apple provou que estava inovando e, de quebra, celebraria o fato de que já nos anos seguintes ele se tornaria o relógio mais vendido da história. A empresa então continuou a se aventurar com novos produtos, lançando os AirPods, que são considerados por muitos como os melhores fones sem fio da história, e em diferentes nichos e linhas de iPhones, desde os modelos Pro, com desempenho comparável ao de equipamentos profissionais, principalmente em suas câmeras, até os mais simples, com seus modelos de entrada, como o iPhone XR, lançado em 2018, sagrado o smartphone mais vendido do mundo em 2019 e que, pasmem, deve continuar recebendo atualizações até 2025, 7 anos após o seu lançamento. No entanto, não foi esse motivo pelo qual a Apple se tornou a primeira empresa americana a atingir a marca de $1 trilhão, e já tendo passado os 3 tri, foi a visão de Tim Cook em identificar a maior mudança da história. O lucro já não vem mais de produtos, mas sim de serviços. Qual o lucro que vem com a venda de um iPhone, que costuma ser trocado a cada 2 ou 3 anos? Agora imagine o lucro que vem com a venda de um iPhone e a assinatura de serviços como iCloud, Apple Music e Apple TV, renovados todos os meses e tornando ainda mais difícil para o usuário comum deixar o ecossistema da maçã. Esse foi o grande trunfo de Tim Cook. Identificar que a Apple não podia mais ser uma simples empresa de hardwares e softwares, mas sim uma empresa de serviços, focada em oferecer ferramentas e entretenimento todos os dias para seus clientes. Atualmente, o Apple Music já é o segundo maior streaming de música do mundo, só que, mais do que isso, o grande sucesso dessa e outras plataformas é como elas se retroalimentam. Basta alguns meses de iPhone para que o usuário queira comprar um Apple Watch. Na hora de investir em um novo notebook, por que não gastar um pouco mais para adquirir um Mac e continuar no ecossistema? No fim, Tim Cook não só honrou o legado de Steve Jobs, como fundou novos alicerces ainda mais profundos e sólidos para a empresa. Com 13 anos na liderança e mais de 25 na empresa, seu tempo na Apple pode estar chegando ao fim. Mas é inegável que Tim Cook não só alcançou um grande sucesso, como construiu um verdadeiro império em pleno século XXI.